Quando a gente olha ao nosso redor, vemos o mundo como algo sólido, concreto, uma mesa, um copo d'água, sabe? Mas, assim, raramente paramos para pensar do que essas coisas são realmente feitas, num nível que a gente não consegue enxergar. Pois é, e se a gente pudesse mergulhar nessa estrutura invisível? Seria uma jornada e tanto. Começaríamos com ideias quase filosóficas e terminaríamos, sei lá, nas fronteiras da física quântica. É a história de como aprendemos a ler o manual de instruções do universo, basicamente. E a nossa análise de hoje é exatamente sobre isso. É a jornada para entender o átomo. Vamos rastrear como a nossa visão sobre o bloco fundamental da matéria evoluiu. E o material que a gente usou como base é ótimo, ele nos guia desde os símbolos dos antigos egípcios até, bem, até as teorias que definem a química moderna. Isso. A missão é entender não só o que mudou, mas por que mudou. Quais foram, assim, os experimentos, os saltos de imaginação que nos levaram ao próximo nível. Ok, vamos analisar isso. Então, essa ideia de organizar o mundo material não é nada nova. O material que lemos menciona que os antigos egípcios já usavam símbolos para o ouro, para outras ligas. Exato, era uma forma de catalogar, né? De criar uma linguagem comum. Um começo de organização. Mas a primeira teoria realmente científica, um modelo que tentava explicar o comportamento da matéria, veio bem depois. Veio com John Dalton, lá no início do século XIX. A ideia dele era elegantemente simples. Tudo é feito de partículas minúsculas e indivisíveis chamadas átomos. Tipo uma peça de Lego fundamental e indestrutível. Um modelo bem limpo, quase mecânico. Completamente. E para a química da época, que estava tentando entender como as substâncias se combinam, nossa, isso foi evolucionário. E ele tinha regras, certo? Sim, ele estabeleceu alguns pontos bem claros. Primeiro, todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Um átomo de carbono é sempre igual a outro átomo de carbono. Ok? Faz sentido. Átomos de elementos diferentes. Eles têm massas e propriedades diferentes. E o mais importante, talvez, compostos tipo a água são formados pela combinação de átomos. E numa reação química, os átomos só se rearranjam, nunca são criados ou destruídos. É o modelo da bola de bilhar. Sólido, maciço, indivisível. Exatamente esse. Esse modelo de Dalton é tão arrumadinho, né? Mas é aqui que a história fica muito interessante. Esse universo de bolinhas de bilhar perfeitas, ele não durou muito. Não mesmo. E a primeira rachadura nesse modelo veio de um campo que, tipo assim, parecia não ter nada a ver com isso. A eletricidade. É o clássico da ciência. Um fenômeno que não se encaixa no modelo vigente. Bom, estava investigando os chamados raios catódicos. Ele usava tubos de vidro com quase todo o ar removido e, ao aplicar uma voltagem altíssima, E o que acontecia? um feixe de luz misterioso surgia dentro do tubo. Ninguém sabia direito o que era aquilo. Então ele está vendo esse raio de luz, mas a grande questão era, é uma onda com uma luz normal ou é um fluxo de partículas? Aí veio a genialidade do experimento. Thomson colocou placas de metal carregadas eletricamente, uma positiva e outra negativa, no caminho do raio. E E o que ele viu foi que o feixe se curvava, sendo atraído pela placa positiva e repelido pela negativa. O que só pode significar uma coisa. Exato. Seja lá o que for que compõe esse raio, tem carga negativa. E ele parou por aí? Não, foi além. Medindo quanto o raio se curvava, ele conseguiu calcular a razão entre a massa e a carga dessas partículas. O resultado foi chocante. Elas eram quase 2.000 vezes mais leves que o menor átomo conhecido, o de hidrogênio. Nossa! Ele havia descoberto uma partícula subatômica, o elétron. De repente, o átomo não era mais indivisível. A bola de bilhar do Dalton estava quebrada. Isso muda tudo, né? Se existem partículas negativas dentro do átomo, mas o átomo como um todo é neutro? Tem que haver algo positivo lá dentro para equilibrar. E Exatamente. como Thomson imaginou essa nova estrutura? Ele propôs o que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Não é o nome mais científico do mundo.
Definitivamente não, mas a imagem é boa. Ele imaginou o átomo como uma esfera de matéria com carga positiva distribuída de forma uniforme como a massa do pudim. E mergulhados nessa massa estariam os elétrons negativos como as passas. Ok, entendi. É um modelo que acomoda o elétron e mantém a neutralidade. Mas ele implica que o átomo é uma entidade maciça, né? Preenchida. Se você atirasse algo nele, esperaria que batesse nessa massa de pudim. Essa era a ideia. Mas um experimento com uma folha de ouro provou que a realidade era muito mais estranha. O famoso experimento de Rutherford. Esse mesmo, o trabalho de Ernest Rutherford, um dos experimentos mais importantes da história. Ele decidiu testar o modelo de Thomson de forma direta. Pegou uma fonte radioativa que disparava partículas alfa. Que são pesadas e positivas, certo? Isso são basicamente núcleos de hélio. E ele as atirou contra uma folha de ouro finíssima, com apenas alguns milhares de átomos de espessura. E a expectativa, baseada no pudim de passas, era que essas balas alfa passassem direto, talvez com alguns pequenos desvios, como uma bala de verdade atravessando o papel. Precisamente. A carga positiva difusa do pudim não teria força para desviar uma partícula alfa tão massiva. E, de fato, a esmagadora maioria das partículas passou direto, exatamente como esperado. Mas, O problema foi a minoria. Para o espanto de todos no laboratório, uma pequena fração das partículas era desviada em ângulos enormes. E, o mais inacreditável, cerca de uma em cada 8.000 simplesmente ricocheteava, voltava na direção de onde veio. peraí, isso é tipo, sei lá, atirar uma bola de canhão numa folha de papel de seda e a bola voltar na sua cara. Não faz o menor sentido se o átomo for um pudim maciço. Não faz sentido nenhum. Esse resultado impossível exigia uma explicação completamente nova, uma revolução. Rutherford mais tarde disse que foi o evento mais incrível da vida dele. E qual foi a explicação revolucionária? Para explicar esse ricochete, ele teve que abandonar o modelo de Thomson e propor algo radical. Primeiro, o átomo é, na verdade, 99,99% de espaço vazio. Vazio? É. Por isso, a maioria das partículas passava sem ser afetada. Segundo, toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo estão concentradas num ponto central, minúsculo e absurdamente denso, o núcleo. Isso é alucinante. Quer dizer que esta mesa, a cadeira, meu próprio corpo, tudo que parece tão sólido é na verdade composto por vastidões de vazio? Com núcleos minúsculos e elétrons flutuando por aí. A solidez é uma ilusão. Uma ilusão criada pela repulsão elétrica entre os elétrons dos átomos. Você nunca toca de fato na mesa. Os elétrons da sua mão repelem os elétrons da mesa. Uau! Mas sim, a matéria é fundamentalmente vazia. No modelo de Rutherford, os elétrons orbitariam esse núcleo denso a uma grande distância, como planetas girando ao redor do Sol. E o ricochete? Apenas quando uma partícula alfa passava muito perto desse núcleo positivo e denso, ela era violentamente repelida e desviada. E no caso raríssimo de uma colisão frontal, ela ricocheteava. Essa imagem de um sistema solar em miniatura é poderosa, mas me parece incrivelmente instável. E era. Pela física clássica, um elétron girando em órbita deveria emitir radiação, perder energia e, numa fração de segundo, espiralar para dentro do núcleo, né? Mas os átomos são estáveis. Exatamente. Esse foi o primeiro grande problema, e sua solução exigiria uma física inteiramente nova, a mecânica quântica, que viria décadas depois. Mas havia um segundo problema, talvez ainda mais imediato, dentro do próprio núcleo. Que era? Se o núcleo contém múltiplas partículas positivas, os prótons, como eles conseguem ficar espremidos num espaço tão pequeno sem que a força de repulsão elétrica entre eles os faça explodir? Cargas iguais se repelem. Deveria haver uma força de repulsão monumental ali dentro. Teria que ter algum tipo de cola ou um pacificador nuclear para manter tudo junto. Um pacificador é uma ótima analogia. E essa cola foi descoberta na forma de uma terceira partícula subatômica, o nêutron.
Ah, o nêutron, uma partícula com massa muito parecida com a do próton, mas sem carga elétrica. Eles residem no núcleo junto com os prótons e atuam como um amortecedor, sabe? Adicionando a força nuclear forte, que é a verdadeira cola, sem adicionar a repulsão elétrica. Então, eles estabilizam o núcleo. Certo. Então o nêutron é essa cola nuclear. Mas se ele não tem carga, a quantidade dele pode variar, certo? Exato. Isso não bagunça a ideia original do Dalton de que todos os átomos de um elemento são perfeitamente idênticos. Balança completamente essa ideia. E nos leva ao conceito de isótopos. A identidade de um elemento é definida por uma única coisa: o número de prótons. Sempre. Hidrogênio sempre tem um próton. Urânio sempre tem 92. Mas o número de nêutrons pode variar. Isótopos são exatamente isso. Átomos do mesmo elemento, com o mesmo número de prótons, mas com um número diferente de nêutrons. Então, a diferença entre o urânio de uma usina nuclear e o urânio que é, na maior parte, inofensivo, é só o número de nêutrons. É só isso. O urânio 235, que é físsil, e o urânio 238, que é mais estável. Ambos têm 92 prótons. A única diferença é que o U235 tem 143 nêutrons e o U238 tem 146. 3 partículas neutras a mais. E as propriedades nucleares mudam drasticamente. O material que a gente analisou tem um exemplo fantástico sobre isso com a água. Ah, o da água pesada, sim, é perfeito. O hidrogênio comum tem um próton e nenhum nêutron. Mas existe um isótopo dele, o deutério, que tem um próton e um nêutron. E aí? Se você fizer gelo com água normal, ele flutua. Mas se fizer gelo com água pesada, que usa deutério, esse gelo é mais denso e afunda. É uma demonstração física visível do efeito de um único nêutron a mais. Incrível! Então a estabilidade do universo depende desse equilíbrio delicado. Poucos nêutrons e os prótons se repelem. Muitos nêutrons e o átomo fica instável. Exatamente isso. Para elementos leves, a proporção ideal é de 1 para 1. Um nêutron para cada próton. Conforme o núcleo fica maior, você precisa de um excesso de nêutrons para compensar a repulsão. A proporção muda. Pode chegar a 1,5 nêutrons para cada próton. Mas há um limite. O material aponta que, depois do elemento 83, o bismuto, simplesmente não existem mais isótopos estáveis. A partir daí, a física não consegue mais construir um núcleo que não se desfaça com o tempo. Com toda essa nova complexidade, prótons, nêutrons, elétrons, isótopos, a tarefa de organizar os elementos conhecidos parece Monumental. E é aqui que entra uma das criações mais poderosas da ciência. a tabela periódica. Exato. E é a figura de Dmitri Mendeleev. O que me fascina nele não é só ter organizado os elementos, mas a audácia que ele teve, o que o tornou tão diferente de outros que também tentaram. Olha, muitos tentaram organizar os elementos por ordem de massa atômica numa linha contínua. O salto de imaginação de Mendeleev foi perceber que a chave não era a linha, mas o padrão. A periodicidade, isso. Ele notou que as propriedades químicas dos elementos se repetiam em intervalos regulares. Então, em vez de uma linha, ele criou uma tabela, colocando os elementos com propriedades semelhantes uns sobre os outros em colunas. E a parte mais genial foi o que ele fez com os espaços vazios. Isso é de uma confiança científica quase profética, né? É como escrever um livro e deixar um capítulo em branco dizendo: aqui vai entrar uma personagem que eu ainda não conheço, mas sei como ela será. Fez. E foi isso que convenceu o mundo. Onde o padrão exigia, ele deixava um espaço em branco para um elemento que, segundo ele, tinha que existir, mas ainda não tinha sido descoberto. E ele foi além. Previu as propriedades desses elementos, massa, densidade, cor, com uma precisão assustadora. E as previsões se confirmaram. Anos depois, quando elementos como o gálio e o germânio foram descobertos, suas propriedades batiam quase perfeitamente com as previsões dele. Foi um trunfo. Isso me leva a uma coisa na tabela que sempre me pareceu estranha. A massa de um elemento quase nunca é um número inteiro. O cloro é 35,45. Mas não existe meio nêutron, né? De onde vêm esses números quebrados? Essa é uma pergunta excelente. A massa atômica que a gente vê ali não é de um único átomo. É uma média ponderada de todos os isótopos daquele elemento que existem na natureza.
levando em conta a abundância de cada um. Ah, que fascinante! Então a tabela periódica não nos mostra um átomo real que existe de fato, mas sim um átomo médio estatístico. É uma representação abstrata. É a melhor definição. O cloro na natureza, por exemplo, é uma mistura de dois isótopos principais. Cloro 35, que é um 75% do total, e o cloro 37, que são os outros 25%. E a média dá aquele número quebrado. Exato. A média ponderada dos dois chega perto de 35,5. Nenhum átomo de cloro tem essa massa, mas essa é a massa média da população de átomos de cloro. Que jornada incrível! Saímos de símbolos em pedra, passamos pela bola de bilhar, pelo pudim de passas, pelo vazio chocante do sistema solar em miniatura, até chegar a esse modelo nuclear complexo, organizado na tabela periódica. E o ponto central para mim é a beleza do processo. Nenhum desses modelos errados foi um fracasso, sabe? O modelo de Dalton foi perfeito para sua época. O de Thomson foi um passo crucial. O de Rutherford nos deu a arquitetura básica do átomo. Cada um foi o melhor que podia ser com as evidências disponíveis. Exato. E o mais importante é que cada um deles gerou as perguntas certas que levaram ao próximo salto. A ciência avança tanto com respostas quanto com perguntas cada vez melhores. Perfeitamente colocado. E para deixar uma última reflexão, para onde essa busca nos leva a seguir? Bem, o material que a gente usou menciona de passagem algo que abre uma porta para um universo totalmente novo. Ele diz que nem mesmo os prótons e os nêutrons são partículas fundamentais. Não. Não. Eles são, na verdade, compostos por partículas ainda menores chamadas quarks. Então, a busca continua. Isso nos faz pensar. A busca dos gregos antigos pelo átomo, a partícula verdadeiramente indivisível, ainda não terminou. Continuamos descascando as camadas da matéria. Qual será a próxima camada de realidade que a gente vai descobrir dentro dessas partículas? A busca pelo bloco fundamental, ao que parece, continua.